Sejam bem-vindos a mais um episódio do programa do Apogeu do Palestrante, o Pod Talks. O lugar onde a temática aqui são os bastidores do mercado de palestra. Você, nossa audiência aí, que é palestrante, que é um mentor, consultor e quer entender mais sobre esse assunto, você está no lugar certo. Seja mais uma vez muito bem-vindo. E no dia de hoje nós temos dois convidados. Nós vamos falar aqui hoje sobre inteligência artificial e sobre comunicação magnética, oratória magnética. E para falar sobre esse tema para vocês, nós trouxemos ele, Fabiano Maciel, especialista em tecnologia. Olá, e aí, pessoal? Fabiano, seja bem-vindo. Obrigado, Bruno. Tô honrado pelo convite. Maravilha. Esse tema é importantíssimo, né, Fabiano? O palestrante tem que estar ligado aí. Tem que estar ligado, né, à inteligência artificial e aos gadgets de hoje, né? Da tecnologia de hoje. É isso aí. E também à minha esquerda aqui para falar sobre oratória hipnótica, ele que é especialista em comunicação assertiva, Cristiano Nonato. Seja bem-vindo, Cris. Estar aqui com vocês nessa mesa recheada aqui de conhecimento, por de peso. Legal demais. E antes da gente entrar no conteúdo barra pesada aqui, eu quero agradecer aqui ao nosso patrocinador principal, que é a Implantar Telecom, a melhor internet de Belo Horizonte e região. Se você quer ir ver o seu streaming, ver os seus conteúdos com a melhor internet, fazer a sua reunião do Zoom, palestrante, que eu sei que você fica reclamando aí durante a sua reunião do Zoom, que o Zoom tá travando, a internet tá travando, leva para aí a Implantar Telecom, a melhor internet aqui da região. E eu trouxe a Raíssa para deixar um recado para você. E aí, galera, um recado importante da Implantar Telecom. Sabe o que garante que você assista a sua transmissão sem travar? Uma conexão estável de verdade. É só apontar a câmera para o QR Code aqui na tela e falar com a gente agora mesmo. Maravilha, muito obrigado, Raíssa, pelo recado. Você aí não deixe de fazer o seu orçamento lá, chamar o pessoal aqui no QR Code, aqui ó, no cantinho, entra aqui e fala com um dos especialistas da Implantar que ele vai levar para você a melhor internet. Fabiano Alves, que vou começar com você hoje, hein? Vamos falar sobre IA, Fabiano. Olha só, os nossos palestrantes, não só os nossos, né, mas eu acho que todo o mercado do conteúdo, existe um receio em relação à IA e existe, por outro lado, também um aproveitamento de outros especialistas em relação à IA, mas ainda existem muitas dúvidas. Me conta aí, como que você tem visto o movimento da inteligência artificial dentro do mercado do conteúdo? Então, Bruno, a gente vê o seguinte, muitos palestrantes, eles têm, assim, aquele receio de utilizar vamos dizer assim, a inteligência artificial, né? Mas a inteligência artificial ela não veio para tomar o lugar do palestrante, Bruno. Ela veio, na verdade, para ajudar, para ter mais tempo para o palestrante, para ele poder contar a história, para ele poder sair daquela mecânica dele e para ajudar e agilizar algo que o palestrante poderia fazer em dias e fazer em horas. E aí, Cris, você está usando IA lá no seu negócio? Como é que funciona lá para você? Com certeza, né? Não adianta nem dizer que IA é o futuro, IA é o presente, né? Boa. A inteligência artificial hoje ela é fundamental e cada vez mais precisamos nos adaptar a ela. Nós, palestrantes, ou qualquer um outro nicho de atuação, inclusive o palestrante, ele tem isso a favor dele, né? Claro que a inteligência artificial não vai fazer o seu papel. Afinal de contas, o seu papel e a sua voz só você pode ecoar. Exatamente. Mas te apoiar, a inteligência artificial com certeza faz isso. É isso aí. Eu costumo dizer, até na própria editora, né, que a IA, ela não vem para substituir o texto, né? A ideia principal, ela é do autor, o autor que coloca a ideia, mas o que a IA, de fato, substituiu foi um trabalho excessivo do revisor de texto. Então, a IA ele consegue fazer uma auditoria mais minuciosa, mas não substitui. Ela diminui o tempo gasto por ele. Também de uma revisão mais estratégica, ele consegue perceber alguns gaps ali do texto, fala assim, não, isso aqui não está batendo legal, está faltando informação, não está coerente. Então ele consegue ajudar nisso, mas a essência do texto, ela é do autor, o autor que desenvolveu o texto por completo. O que ela vai fazer é pequenas intervenções, né? É verdade, Bruno, a gente tem isso aí, por quê? Cada um tem a sua maneira, o seu ritmo de perguntar, forma de perguntar, né, de jogar um prompt até dentro do programa IA. Então, assim, ela vai responder conforme aquilo que você trabalha, porque o algoritmo, ele não entende só palavras, Bruno, né? Ele entende ali a sua essência, como que você é, da forma que você quer, que você prefere responder, né? Então ele entende isso, ele vai captar isso e vai tentar trazer isso, a essência daquele palestrante, da forma que ele quer colocar ali o conteúdo dele dentro da palestra. Até porque se o palestrante, por exemplo, para fazer uma palestra, para fazer um livro, para fazer um e-book, se ele fizer algo muito raso na própria IA, nitidamente quem tiver contato com aquele conteúdo percebe que não tem a essência daquela pessoa, não conecta. Livro não conecta com o autor, script não conecta com o autor, o e-book não conecta com o autor, porque foi feito de forma rasa. É um comando simples, sem aprofundamento. E é aí que entra uma coisa, Bruno.
O que as pessoas fazem hoje? As pessoas têm mania de copiar prompts. Ao invés de copiar prompts, gente, explora. Faz uma exploração, explora o que a ferramenta pode te dar mais. Existe as extensões, né? Existe ali os apps chamados GPTs dentro do chat GPT. Então explora isso, sabe? E a pessoa já faz, é só copia prompts já prontos para poder tentar resolver aquilo ali para ele. Não. Explora, faça o prompt, vê o que mais que a ferramenta pode te dar. O que mais que ela pode fazer para você? Vamos nivelar com a audiência aqui, a gente vai entrar em assuntos mais complexos, Uhum. mas vamos pegar primeiro aquela pessoa que tá começando ainda na IA. Sim. Quando você fala prompt, eu entendo que é, mas deixa pra turma de casa o que é o prompt. Olha, o prompt, ele é nada mais um comando que você envia para a IA generativa que você está usando. O que é a IA generativa? É aquela que a gente conversa com ela. É aquela que você digita com ela, você conversa, ou até mesmo chat, vou dar exemplo, chat GPT. Você digita, faz uma pergunta para ele. Então aquela pergunta que você faz é um prompt. Aquele início que você dá, né, que você está falando com ele, é um prompt que você está dando para ele. Então, assim, só que, por exemplo, tem gente que tem prompts pronto, que é o quê? Vamos dar um exemplo aqui, um exemplo de um prompt. Atue como um palestrante de 10 anos sobre isso. Ele está tirando toda a essência dele. Entendi. Ele está tirando tudo, ele está copiando. E só copiar não vai resolver Entregar o problema, o que ele precisa. Ele precisa, na verdade, entregar. Olha, eu tenho uma palestra, contar a história toda. Eu tenho uma palestra, eu tenho isso, eu faço isso. A última palestra eu gosto de fazer isso, eu fiz isso, aquilo, o povo gostou disso. Falar principalmente quem é o público é muito importante, porque às vezes as pessoas soltam um prompt, né? Solta lá aquela mensagem, aquela pergunta. Mas não explica quem que vai ouvir. Quem que vai ouvir, exatamente. Quem que é o público. Entendeu? Então, falar isso para que a ferramenta, quanto mais informações você dá dentro do seu prompt, melhor vai ser e vai ter um resultado com isso. Maravilha. E aí, Cris? Na realidade, somente para validar o que o Fabiano disse, normalmente quando você está na sua IA ali, e você dá um comando, um prompt, ela já sabe quem é você, ela já conhece a sua essência por relacionar tanto com você. E o Bruno disse, olha, às vezes o e-book não conecta com o escritor. Isso é fundamental para qualquer palestrante. Palestrante que está iniciando, palestrante intermediário e aqueles que já estão avançados. Se você não conseguir conectar com sua audiência, não vai ser a IA que vai fazer isso por você. Boa. É o inverso disso. É você quem leva a IA a entender como se conectar com o seu público. Olha só, você está falando algo importante sobre a IA nos entende, né? Sim. Eu vejo pessoas que compartilham, às vezes, o chat de uma IA específica. Então, você paga um chat GPT e 2, 3 pessoas usam, você, talvez, sua esposa, seu filho, alguém usa. Na hora de você lançar, às vezes, um prompt lá dentro, se não tiver muito bem organizado, ele vai ser... Como é que eu posso dizer aqui? Você vai contaminar a sua inteligência artificial, porque ele não sabe diferenciar quem é quem que está falando aquele comportamento. Então, é um cuidado que tem que ter, né? Isso aconteceu, Bruno, você está falando importantíssimo. Isso aconteceu justamente por esse motivo. Nós compartilhávamos o chat e teve um dia que me veio essa dúvida, essa curiosidade. Sabe o que eu fiz, Fabiano? Você parou. O que eu fiz? Eu enviei para a IA se ela sabia quem estava conversando com ela e sabia diferenciar todos aqueles que estavam utilizando. Cara, por incrível que pareça, ela disse, você é Cris Nonato, criador disso, personalidade assim. Legal, hein? Assim. Ou seja, houve essa divisão. Algumas coisas ele conseguiu identificar. A partir daí, o que nós fizemos? Adotamos um comportamento, flexibilidade é tudo. A partir daí, ao iniciar a conversa, sempre iniciamos assim, aqui é Cris Nonato, e aí a partir dali ele já me dá a saudação que ele faz para mim. Então tem que ter essa... Olha, gente, no início, talvez seja complicado, porque tá cheio de pessoas no tech aí, né? Mas, com certeza, a curto prazo, vai ser hiper, mega, blaster válido para qualquer palestrante em qualquer nível. Verdade. Eu uso muito o ChatGPT. Eu coloco tudo lá nele. Tudo. Você usa uma conta separada para você. Uma conta minha, só minha. Uma conta sua. Na verdade, a gente tem várias operações, né? Igual a gente tem o Vinho com RH, a gente tem o apoio do palestrante, tem a própria Avantic. Então, por exemplo, eu tenho uma conversa lá, porque no ChatGPT Pro a gente tem aquela separação das conversas. Exatamente, que é importante. Lá eu tenho assim, ó, estratégia para palestrantes. Então eu tenho uma casinha só para palestrantes. E aí eu tenho as mentorias individuais, por exemplo. Sempre que eu vou entrar com conteúdo de uma outra pessoa, que eu estou ajudando ela a montar alguma coisa, eu crio lá, fulano de tal, criação da proposta comercial do fulano. Exatamente para não macular o meu conteúdo. Seu conteúdo tem que saber separar. E é utilizar, igual você falou, o recurso, né, do ChatGPT Pro, que é utilizar a ferramenta quando você, na verdade, quando você tem um Pro, o que acontece, gente? É quando você paga para poder ter aquela ferramenta como Pro.
Então, quando você paga, você tem mais recursos para utilizar ali. Você tem como separar mais coisas, entendeu? Uhum. Mas é uma coisa bem interessante que eu, particularmente, eu faço no meu dia a dia. Dentro das minhas palestras, do meu trabalho, da agência e tudo. Então, eu coloco assim, quando eu estou na minha palestra, atualiza esse dado sobre mim. Salva e atualiza esse dado sobre mim, sobre a minha palestra, para que ele entenda a minha essência. Legal. Já na minha agência, eu atualize esse dado como empreendedor que eu sou, não mais como palestrante. Então, Legal. ele separa essa posição. Não, importantíssimo o que o Fabiano tá falando, porque antigamente assim, vamos botar aí há 8 anos atrás, 6 anos atrás, Não denuncia nossa sempre que a cidade. gente ia fazer um evento, a gente tinha que mandar para o mestre de cerimônia o texto de apresentação do palestrante. E era muito difícil, porque às vezes a pessoa ia falar para empreendedores e o currículo dela estava todo estruturado para liderança. Ou então ela ia falar para a liderança e o currículo dela estava todo focado em vendas. Então o currículo não comunicava e não se atualizava. Então, o que eu falo para meus palestrantes hoje? Você vai ter uma caixinha específica no seu ChatGPT com tudo que você é de formação, de certificações, horas de treinamento que você já deu, de palestras, tudo. E sempre que você for fazer uma palestra, tiver que passar para o mestre de cerimônia um mini currículo, o chat hoje ele faz para você isso automático, sem você ter que fazer um por um. Agora, antigamente era uma luta. Antigamente. Era assim. Tem que montar o texto, escolher qual formação que vai contar, qual que não vai. E os palestrantes, muitos preguiçosos, não todos, viu? Mas você, se você é preguiçoso, não seja mais. Movimenta aí. O palestrante pegava o mini currículo que ele tinha enviado há 3 anos atrás para uma outra empresa, pegava no histórico ali de um WhatsApp, de um Word, alguma coisa, e encaminhava. Então, ter esse cuidado, porque o mestre de cerimônia, ele é a primeira impressão que você tem com o público. Então, tem que mandar um negócio atualizado. Inclusive, hoje as pessoas acham, Bruno, que é simplesmente mandar um comando, um prompt, né, pro ChatGPT. Eu vou ter o resultado. Não, o Cris pode falar isso tanto melhor quanto eu. Seria a comunicação. Da mesma forma que você preocupa, que o palestrante se preocupa em comunicar na palestra dele, ele tem que se preocupar também como ele está comunicando com o ChatGPT. Ou com o Gemini, com qual ele esteja utilizando. Sim. Porque se ele não leva uma comunicação legal daquilo ali, ele vai entender outra coisa, ele vai mandar para você outras respostas. Tem vezes que a gente tem pessoas falam assim, comigo assim, poxa, mas eu utilizei a IA, eu perguntei uma coisa, mas trouxe tanta coisa, é totalmente diferente. Aí eu pergunto, mas o que você perguntou? Como que você perguntou? Qual pergunta foi Qual feita? pergunta foi feita? A maturidade da sua IA, ela será de acordo com a alimentação que você Exatamente. der para ela, que você der der. insumo para ela de informação, ela vai ficar mais madura. E de preferência detalhadas, né? Exatamente. Maravilha. Antes da gente passar para a nossa próxima pauta aqui de comunicação de oratória hipnótica, eu quero que você coloque aí na sua agenda, no dia 8 de dezembro, lançamento de vários livros da coleção Foco em Resultados, lá na Biblioteca Estadual de Minas Gerais, na Praça da Liberdade, às 14 horas. Você aí da nossa audiência, você é nosso convidado para estar lá com a gente. E um dos escritores que vai estar lá lançando o livro com a gente é o Cris Donato, né, Cris? Sou eu mesmo. Prazer enorme ter você Nossa, com a gente, viu, no livro. Enorme é o meu prazer, o privilégio de estar lá com vocês. Inclusive, tem até um exemplar aqui, Bruno. Isso. Olha aí. Boa. Que coisa linda, hein? Olha que coisa mais maravilhosa. Dia 8, você é nosso convidado. Às 14 horas está lá conosco. Vai ser um privilégio ter você lá, sentir você lá, tá? E falar com você naquele lugar. Um autógrafo, né, Cris? Vamos lá. Eu vou colher um autógrafo seu e vou dar o meu, viu? Você é convidado. É isso aí, então já coloca na agenda, dia 8 de dezembro vai ser uma tarde incrível, feriado aqui em Belo Horizonte, inclusive, não tem aquela desculpa de que tinha que estar trabalhando, não tem trânsito, que para quem sabe que Praça da Liberdade ali é um trânsito absurdo. Como diz aquela música, né? Você vai agarrar. É isso, você que tá vendo alguém de longe agarrar é uma expressão nossa aqui, tá? Dos mineiros. Coisa de mineiro. Coisa de mineiro. Então, dia 8 de dezembro, coloca na agenda. Cris, oratória hipnótica. Ontem a gente estava num evento, lá no Conexão Hub. Um abraço, inclusive, aí pra Poliana Maciel, esposa do Fabiano Alves. Posso mandar um beijo pra essa pessoa maravilhosa? Manda um beijo pra ela. Não é um abraço, é um beijo. É claro. A gente tava lá e aí o Cris fez um pitch hipnótico lá. Lá é um grupo Foi de vários sensacional, empresários, né? É um grupo de network. Inclusive, você que é palestrante, tem que participar de eventos de networking. Conexão Hub acontece toda segunda e quarta-feira do mês aqui em BH. Vale a pena você ir para poder treinar seu pitch e conhecer outros empresários. E o Cris soltou um pitch lá, top, né, Cris? Hipnótico. Como é que você faz essa... Qual que é a recomendação que você dá para o palestrante que está acompanhando a gente sobre isso? Olha, Bruno, comunicação, ela precisa para simplificar as coisas. Quando você olhar para o Cris, você vai perceber que o Cris é um cara de simplificar as coisas. Já tem muita coisa complexa no mercado. Então, a comunicação, ela depende de 3 fatores fundamentais. Um emissor, uma mensagem e um receptor. Qual é a realidade dessa tríade? É que o emissor seja compreendido.
Só existe uma comunicação assertiva e eficaz se o receptor entender realmente o que o comunicador, o emissor, está comunicando. E uma das maneiras mais eficazes de se alcançar a essência do outro, ou seja, de comunicar com o outro e ser compreendido, nada mais é do que Erickson que deixou isso para nós. Ele disse assim: seja somente mais uma alma humana ao tocar outro ser humano. E a comunicação hipnótica é isso, é falar com o inconsciente do receptor. Então você consegue ter essa estrutura do outro e falar diretamente no inconsciente. Erickson dizia que o consciente é muito ocupado para receber sugestões. Nossa, que incrível, hein? Então, você consegue, através da identificação do perfil, como funciona essa pessoa, temos lá vários perfis, né, de comportamento, de recepção, na PNL a gente chama de VAS, né, são os canais onde nós percebemos a realidade da vida, visão, audição, sinestesia, né, o tato, que é o paladar também. Então a gente consegue entender como funciona a mente dessa pessoa, como ela estrutura os pensamentos, e através dali a gente alcançar o inconsciente, que é aquele responsável por mais de 87% das decisões que tomamos. Maravilha. E lá é um pitch rápido, né? Um pitch de 30 segundos. 30 segundos. É muito rápido que você tem para poder... É o que a gente chama de pitch elevator, né? Exato. Até fazendo um complemento aqui, aproveitando aqui, existe um... O pitch elevator, ele é muito famoso, as pessoas conhecem ele. E quando eu falo pro pessoal que quando você vai fazer um evento, o seu pitch tem que ter 30 minutos, o pessoal assusta, né? Mas é porque o conceito de pitch rápido é esse pitch do elevador. O pitch de palestra é outro formato. Sim. E o Cris, em 30 segundos, conseguiu fazer um pitch. E você tocou num ponto na hora de fazer, que tem uma frase que eu gosto muito dela, que é o seguinte: as pessoas não lembram do que entendem, elas lembram do que sentem. Então, a missão do palestrante não é fazer ninguém entender nada, é fazer as pessoas sentirem, né? Você conseguir projetar as emoções de quem te ouve a ponto dela ter sensações e emoções com tanta potência que ela registra aquilo com intensidade. E você fez isso ontem, não é à toa que é o tema que você trabalha, comunicação hipnótica, né? Gosto muito. E eu achei incrível, foi muito legal. É o que eu digo muito para as pessoas, para os palestrantes, para os vendedores, né? Olha, o seu cliente, o seu público, ele não vai, em hipótese alguma, lembrar do discurso que você fez na íntegra. O que ele vai lembrar, grave isso, foi o que você os levou a sentir. Isso ele vai guardar, são sensações, são as memórias. E a partir daí, você terá uma voz implacável, que é o que eu digo, jamais será esquecido. Maravilha. Falando em comunicação, o Fabianovski, ele tem um histórico, o Fabiano Marcel chama ele de Fabianovski, né? Ele tem um histórico, quando eu conheci, ele tinha uma comunicação bem complexa, né, Fabiano? Complexa, E você passou por uma praticamente transformação maravilhosa. Foi sim. Conta pra turma aí, às vezes a pessoa que tá do outro lado aqui nos assistindo, Fabiano, são pessoas que, óbvio, tem grandes palestrantes, mas tem aquela pessoa que tem um conteúdo fantástico, mas ainda sente que não comunica bem. O que você falaria para essa pessoa sobre o desenvolvimento da oratória? Olha, o desenvolvimento oratório é muito importante, até mesmo por causa de quê? Porque quando você passa a se desenvolver, você faz cursos de comunicação, de oratória, né, rapport, entre várias outras coisas, gente, assim, é sensacional, porque igual o Bruno falou aqui, no início, eu praticamente não falava nada, eu era simplesmente assim, ó, encolhido, eu ficava com medo. E assim, né, eu lembro que foi até com o Alexandre Santos, eu fiz o... Grande abraço pro mestre Alexandre Santos. Mestre Alexandre, olha aí. E, pô, nossa, sensei, né? Chamei de sensei. E aí o que acontece? Eu fiz, acho que os textos foi umas 4 ou 5 vezes, se eu não me engano, né? Eu lembro disso. Por quê? Porque eu ia, fazia e olhava pra mim, eu mesmo. Você tem que ter essa, vamos dizer assim, essa intimidade com você de falar assim, cara, peraí, ainda não tá legal. Não tá do jeito que eu gostaria. Lógico, uma coisa não precisa chegar à perfeição. Você se aperfeiçoa sempre no meio do caminho, Bruno. Uhum. Sempre você vai se aperfeiçoando. Mas eu via que não estava um nível ainda para palestrar. Uhum. E até que um dia eu entendi, eu disse, não, agora sim, a minha oratória tá legal, eu estou confiante. Foi aí que eu comecei a palestrar. Se sentir um palestrante sentir um da identidade. palestrante de verdade. Porque, na verdade, você sempre se identificou como um empresário, né, na área da tecnologia, do marketing digital, Uhum. e né, esses pontos assim. Uhum. E aí teve o apogeu do palestrante, que foi a nossa viagem. Foi. E aí, nesse dia, você recebeu lá um papelzinho que eu sei que você tem ele até hoje. Tem, a Poliana sim. contou pra gente no podcast passado aqui. Conta Tem sobre sim, esse papelzinho tem aí. sim. Como é que foi a situação? Olha, foi muito legal, porque a gente estava indo pro apogeu do palestrante, no Planalto da Jaguara, no Hotel Fazenda.
E aí a gente estava dentro do ônibus. E eles chegaram, né? O Bruno, mas o Alexandre, né? E a Alzira Montes e Robson. Montes, Robson. Eles chegaram e foi dando um papelzinho para cada um. E quando eles deram o papelzinho, eu abri. Você já é o palestrante. Quando veio essa fase, você já é o palestrante, eu falei, cara, é mesmo. Eu sou palestrante. Eu palestro todo dia quando eu vendo o meu serviço com o meu cliente, eu palestro todo dia quando eu converso com alguém, eu palestro todo dia quando eu estou conversando com meus filhos, ensinando eles algo. Por que agora não vou? Então aí foi aí que caiu a ficha e aí que eu entendi, Bruno, que o quanto que isso é importante. Então eu tenho isso, tanto que todo dia eu tenho esse papel, ele está lá no mural assim, tá, da parede, de frente atrás do meu computador. Isso é meu computador, para me ler todos os dias e lembrar que eu sou aquele palestrante foda que vocês falaram. Eu acho que ali foi o nascimento da identidade, né, Fabiano? Exatamente. O nascimento da identidade, onde você se percebeu ali. E aí você que está nos ouvindo, é ter esse brotar mesmo, esse despertar, né, Cris? Esse momento de a pessoa olhar para ele e falar assim, cara, eu entendo pra caramba do assunto e sempre que eu abro a boca, eu tô dando uma palestra, o que falta agora talvez é palco, né? A maioria das pessoas, inclusive que estão nos assistindo agora, muitos deles, eles têm conhecimento pleno para passar. Eles já ensinaram alguém alguma coisa, já comunicaram algum aprendizado a alguém ou já passaram, às vezes, mensagem de vida. Nesse momento, você já está, como o Fabiano disse, palestrando. Talvez o que falte a você nesse exato momento seja não se sentir sozinho, procurar aí pessoas, professores de oratória e comunicação e também comunidades para te apoiar nesse sentido. Mas eu tenho certeza absoluta que você tem um propósito da sua voz ser ouvida e deixar legado para as pessoas. É isso que a gente precisa entender. Você tem algo a passar. É usar ferramentas, né, como IA, né, oratória hipnótica. Sim, exatamente, é usar essa Está no Conexão SV, eu fico até assim, empolgado para falar. O apogeu do palestrante, cara, o Bruno vai falar sobre isso com certeza, porque não tem como, é a cereja do bolo. Mas o apogeu do palestrante é onde você encontra palestrantes no mesmo nicho que você, tá? Temas, assim, o mesmo tema, porém, no entanto, passa por dentro de cada um de nós e a essência é diferente. Cada um representa, comunica de uma forma para um determinado público, para uma determinada Cada um tem a sua tribo, né, Cris? Cada um tem a sua voz, cada um tem o seu código. E alguns vão entender o meu código, outros vão entender muito mais de aceitar o código do Bruno se nós estivermos falando do mesmo tema. E cada um de nós temos uma lente para enxergar esse tema e para externá-lo de uma certa maneira. Vamos pegar, por exemplo, o tema de oratória, né? Por exemplo, tem lá você. Aí tem o Alexandre Santos, aí tem o Cristian Moreira, tem o Fred Marques, e estão todos dentro de uma mesma comunidade. E isso é porque no mercado, normalmente, pessoal, a profissão palestrante, mentor, consultor, é uma profissão lobo solitário. É uma profissão que o cara tá lá sozinho no dia a dia, todo mundo quer pegar o cliente do outro, um tá querendo, não se sente bem com o outro. A comunidade do apoio do palestrante é esse lugar onde você pode se sentir bem. Aproveita e já entra já, só você entrar no Instagram, @apoio do palestrante, lá no link da bio, comunidade gratuita. Entrou lá na comunidade, faz parte do time, você vai saber quando vai ter live, quando vai ter encontro presencial. Você vai na viagem com a gente? Vai. Ó, o Fabiano, você nunca deixou de nenhum, né, Fabiano? 5 minutos. Não, nunca falta, né? Nunca falta, vai ter que ir. Então, olha só, dia 14, 15 e 16 de novembro agora, a gente tá indo lá pro Planalto da Jaguara. Vai ser um momento incrível. O nosso objetivo, inclusive, dessa vez vai ser um objetivo diferente, que é fazer criativos lá. Então, a gente vai fazer o palestrante gravar conteúdo para que ele possa publicar em redes sociais. Então, vai ser um momento de descanso e produção de vídeo. Então, vamos supor que eu tenho aqui o Cris e o Fabiano. Os dois vão formar uma dupla, talvez vai ser um trio com mais uma pessoa. Na hora de gravar, primeiro o Cris vai lá e grava. Depois o Fabiano vai lá e grava. Depois o outro vai lá e grava. E volta para divertir, volta com a família. É uma viagem que você pode levar sua família, seu cônjuge, seu crush, né? Levar seus filhos. A Verinha falou, Bruno, eu posso levar minha mãe? Tô querendo ter mais tempo com ela? Pode levar. Claro, enquanto a mãe dela tá lá divertindo, ela grava os vídeos ali por 1 hora e depois volta pra piscina. Pode levar a sogra. Pode levar a sogra. Não pode deixar a sogra lá, viu? Se levar a sogra, tem que trazer de volta. Deixa lá. É isso mesmo. Sabe o que eu acredito muito nessas viagens, nisso que a gente faz? Porque palestrar, gente, você precisa sim de técnicas, claro. Você precisa sim de conteúdo. Porém, no entanto, se você notar as palestras, as vozes que mais tocam, são aquelas vozes que contam as suas próprias histórias. Seja através de metáforas, storytelling, enfim. São aqueles palestrantes que contam as suas experiências. E as pessoas que estão hoje junto com a gente, no apogeu do palestrante, eu tenho certeza que o que nós vamos viver lá vai se tornar conteúdo. Porque é a história. Nós vamos estar junto, compartilhando, nós vamos estar junto em momentos de espontaneidade
mas intencional. Ou seja, nós estamos nos colocando, Criando vínculo. criando vínculo, memórias. E são essas memórias que nos fazem explanar, dar voz a nós mesmos para que outros sejam alcançados. Isso é importante, palestrante iniciante. Você pode, sim, impactar vidas através da sua história, seja ela qual for. É isso aí. E uma coisa que eu não sei, né? Até o Cris para até responder melhor, porque uma coisa que eu gosto de fazer muito, o Bruno sabe que eu faço isso. Eu gosto muito de modelar outros palestrantes. Então, assim, eu utilizo muito, o Bruno, às vezes, Bruno e a minha esposa falam muito que eu tenho que ir pra comédia. Você é bom. Porque às vezes eu faço muita coisa. Então, assim, eu brinco, eu modelo, quando eu brinco, eu falo assim, brinco, eu modelo aquele palestrante e eu brinco como fazendo uma pequena imitação dele, de forma de comédia. Por exemplo, dá um exemplo, teve um dia que eu lembrei do Daniel Goldri, né, que ele sobe uma escada no negócio, fala sobre a escada. Então, nesse dia eu tava até trocando uma lâmpada. E eu subi na escada, quando eu subi, eu falei, aí eu já comecei, eu sou o Daniel Goldri, eu tô aqui trocando a lâmpada. Cara, eu tomei um choque. Eu tomei um choque, mas o choque foi aquela realidade assim, quando eu vi, eu já, mesmo com choque, eu segurei e eu fui falando e continuei brincando, sabe, tal tudo. Então, muitas vezes isso acontece o quê? O palestrante está lá falando pro público e de repente ele se perde por causa de um choque, alguma coisa que acontece, ele perde. Não, eu continuei. Então, são técnicas que eu fui vendo, eu falei, opa, isso aqui dá para utilizar, isso aqui dá para aproveitar, sabe? Eu imito o Bruno, eu imito o Alexandre, né? Eu imito a minha esposa, tá? Ela vai estar assistindo, desculpa, mas você não sabe, mas eu imito você. Então, assim, são técnicas que a gente pode fazer, né? Eu não sei se isso é válido, você pode dizer se isso é legal de se fazer, modelar outros palestrantes de outras pessoas. E até que ponto? Você utilizou aí 2 pontos cruciais. Primeiro deles, alguns palestrantes, eles provocam o seu próprio erro quando isso acontece. Eu me lembro de uma vez, quando eu estava... Eu tenho uma palestra cantada, toque. Oh, legal. E o que aconteceu? Tinha em torno de 70 pessoas, Bruno. No meio daquilo tudo, Bruno, a luz da região acabou. E assim, eu não vou falar nada assim, né? Porque, né? A luz acabou, ninguém via ninguém. Você pode falar. Então, muito menos eu, né, gente? Se a luz acabou, eles não se viam lá, imagina viver lá no palco. E algumas pessoas, os músicos, as pessoas, eles ficaram apavorados. Esse foi um equívoco que não dependia de mim. Sim. Mas dependia de mim reagir diante a isso. O que eu fiz? Logo, dei um assovio leve e todo mundo se calou. Quem estava de backstage começou a trazer velas. Legal, hein? Eu tinha 2 opções. Ou eu diria que aquilo ali ia ser um ritual negro, macabro, ou eu continuava com o que eu fui com o propósito de realizar. Eu escolhi a segunda opção. E eu comecei a entrar numa metáfora, assim como o seu choque. Como que você imaginasse, sentisse o cheiro que aquele dia era o dia do seu jantar à luz de vela com você mesmo. Legal, hein? Ah, mas você improvisou? Sim, mas improvisação requer preparação primeiro. E o segundo tópico é sobre modelagem. A gente usa muito isso na PNL, né? Rigid Bandler, John Grinder ensinou isso muito pra gente, que eles até modelaram Erickson, o pai da hipnose ericksoniana, sou fã deles. Então, modelar. O que significa modelar? Não é imitar. O público não está atrás de pessoas que sejam outros personagens. Ele está atrás de autenticidade. Eu modelo o Bruno quando eu vou fazer meu pitch, cara. Se você quer aprender um pitch, eu já vi vários pitches, hein, de players do mercado. Eu já vi, já presenciei, já estive fazendo ali as copies junto com alguns. Agora o Bruno é o cara da copy simples que vai dentro da mente, e ele sabe estruturar o pitch assim. Então, mas ele é autêntico. Então eu modelo o Bruno, porém, no entanto, eu não imito o Bruno. Modelar é você se identificar com alguém, ver os pontos positivos naquele sentido e se sentir confortável em ser autêntico, se comportando parecido ao outro. E o resultado, talvez, quantitativo, seja o mesmo, mas qualitativo você vai colher o seu, porque cada um tem o seu. Porque a modelagem, ela não é a imitação na sua essência. Ela é você pegar um elemento que você gosta, da pessoa, você olha para a pessoa, olha, ele modela assim, a forma dele gesticular. Eu vou modelar a forma de gesticular. Eu vou modelar o tom de voz. Isso. Eu vou modelar a forma de expressão. Tem um cara que é o Felipe Azevedo. Felipe Azevedo, um grande abraço aí. Felipe Azevedo é um cara do bem. E o Felipe Azevedo, ele tem um jeito de falar assim, ele arregala o olho e tal. E às vezes, quando eu vou gravar vídeo e eu percebo que a minha energia dá uma baixada, você cansa, né? Grava muito e tal. Eu vou lá nele. E quando você me vê falando assim, que eu arregalar o olho, você pode saber que eu estou ancorando, modelando o Felipe Azevedo, porque eu acho que essa comunicação dele passa uma energia muito bacana. Então, entra muito nisso, Fabiano. É a questão de modelar. Tô no caminho importante. É isso aí, você modela elementos da pessoa. Modelar é você entender o seguinte: todo comportamento tem uma estrutura.
né? Qualquer dia a gente vai vir falar só de PNL. Vai ser Opa, maravilhoso. vai ser maravilhoso. Até tá aí. Todo comportamento ele tem uma estrutura. É isso aí. É. Por falar em estrutura, a gente não pode deixar de falar da melhor estrutura de internet de Belo Horizonte e região, que é a Implantar Telecom. Pessoal, é só ligar aí, ó, 31 41 410955, que você vai falar com algum consultor de vendas aqui que está 100% preparado para poder te ouvir e fazer a instalação. Tenho certeza que você vai se surpreender com os resultados aí da sua internet, das suas lives, das suas reuniões virtuais com a Implantar Telecom. Legal? Legal. Show de bola. Quero agradecer também alguns apoiadores aqui do nosso programa, que é a Coloro. Coloro Indústria Gráfica. Você que precisa imprimir os seus livros, você que é palestrante, quer imprimir livro, você vai pesquisar aí no Google aí, Coloro Indústria Gráfica, a melhor empresa para poder fazer impressão de livro em Belo Horizonte. A gente só imprime com eles, tenho certeza também que você vai gostar muito. Fabianovski, Diga. me conta aqui, qual que é o erro que o palestrante, que você já viu algum palestrante cometer na hora de fazer um prompt, de escolher um IA ou uma expectativa em relação à inteligência artificial, que você falou assim, cara, isso aqui tá vacilando. Isso aqui que também é interessante é que a IA, as pessoas têm que entender que ela veio para aprimorar, que ela veio para te ajudar você a entender mais coisas, a você ter a sua inteligência, a aprender mais coisas. Só que muitas pessoas, o que às vezes elas fazem? Ela utiliza a IA como uma âncora. Potencializar a preguiça. Potencializar a preguiça, exatamente. Quero a resposta aqui e eu vou passar para a pessoa. Gente, tem gente que pega a IA e tenta fazer vendas. Nem ler. Nem lê o que tá. Então, a pessoa perguntou isso aqui, respondeu, copia e cola e joga para o WhatsApp. E tem um ponto na IA também, ó, Fabiano, que dá para perceber que a resposta foi pela IA, porque ela tem Com alguns certeza. jargões, ela tem alguns... Os tracinhos, né? Isso. Os famosos Espero que você esteja bem, né? São alguns jargões da IA. Tem alguns E aí? mentorados que erram desse jeito. Você passa ali, por exemplo, eu tenho a mentoria TRID, que ela passa por comunicação, porque cura a comunicação interna, convivência, relacionamento, é corpo, alma e espiritualidade. E aí você passa ali uma tarefa, eles vão te enviar a tarefa. Cara, só faltou estar embaixo assinado chat. Ah, não, mas é comum a Cara, pessoa, inclusive no finalzinho, assim, você gostaria que fizesse alguma outra coisa no final? Nossa, Cara, Existe um meme na internet que mostra um negócio com o prefeito, aí o mestre cerimônia vai, lê tudo e ainda lê o final ainda. não pode cometer feio igual eu comentei. Nas primeiras vezes que eu comecei a utilizar o ChatGPT, eu fui mandar um parabéns de aniversário pra uma pessoa. Aí no final, tava lá assim, parabéns pra você, Tatá, e no final tava assim, você gostaria que eu melhorasse essa frase, para a pessoa? Ou seja, né? A pessoa já vê que deu parabéns. Então, ou seja... Mas vindo de você não é um problema, porque como você trabalha com tecnologia, tô brincando. Tem que ser original, Fabiano, tem que ser original. Tem que ser original. Mas isso por quê? Porque nos primeiros dias, eu testava até onde a IA poderia me ajudar naquilo ali. Às vezes, um dia de... gente, Fabiano, é errado eu deixar de ser original, dar um parabéns. Às vezes você está num momento que você Sem não consegue... inspiração. Sem inspiração, você não consegue falar. Verdade. Mas você tem que contar para a IA, para ela trazer a sua essência, para que você lê e fala, parece eu falando. Boa. Parece que eu estou dizendo. Tá na sua essência. Tem que estar na sua essência. Eu diria isso. E o Entendeu? Fabiano comentou sobre voltando à questão da pessoa que pegou a sua resposta e jogou no chat, né? Lá, a agência do Fabiano já deve ter feito pelo menos uns 120 sites para os nossos palestrantes já, ou mais, né? Muito mais. Hoje nós já teve ao contar aí, a gente está desde 2011, e antes de 2011 a gente já fazia alguns sites. Sim, eu não digo para palestrante, para os nossos palestrantes. Tem uns 120. Uns 120. Agora, para a região, já tem mais de uns 5 mil Então, a mais. quando você, palestrante, está contratando um serviço, aí você fala assim, eu quero fazer um site, a pessoa me falou tal coisa. O ChatGPT, ele é generalista. Sim. Então, ele vai pegar Uhum. conceitos de tudo quanto é uma página de venda e vai tentar focar naquilo. Se você não trouxer para ele de uma forma muito detalhada, assim, ó, sou palestrante, estou fazendo uma página para tal ação, com tal objetivo, de tal forma, ele não vai ter essa clareza. Agora, quando você contrata uma agência que é especialista em fazer página para palestrante e que você sabe que já usa IA dentro dela E tem resultados. e tem resultado, Ouro. Querer brigar com isso é você brigar com o seu próprio sucesso. É quando eu vou indicar lá o Fabiano e a Poli, né? Cara, eu já falo assim, gente, eles já sabem como tem que fazer. Eles já têm resultado. Resultado, gente, conta números, não há argumento. Isso aí meu pai falava, mas é igual o Fabiano. Eles já têm resultado, eles já sabem, e melhor, estão atualizados do mercado e das tendências de mercado. isso aí. Então, palestrante, me ajuda aí, né? O chat não sabe mais que ele. É igual eu falo isso que outro dia eu estava fazendo um teste, né? Como eu mexo com programação, então eu joguei um código e eu disse para a IA o seguinte, falei, olha,
Por que que você... Me limpa esse código o máximo possível para mim. Faz uma limpeza desse código para mim. Ele foi lá e fez a limpeza. Ok. Daí, esperei um tempinho e joguei de novo. Limpa esse código para mim. Ele foi lá e limpou de novo. A terceira vez limpa. Então, cada vez ele vai dando... Quando chegou ao final, já não era mais o sistema que eu estava fazendo. Sim. É isso que eu tô tentando dizer. E ele é demagogo. Exatamente. Você chega e fala assim, olha, ChatGPT, estou indo no podcast hoje, estou pensando em colocar uma camisa azul, o que você acha? Ele vai falar assim, é uma excelente ideia, você acertou muito bem, porque o azul comunica isso. Aí ele fala assim, pensando bem, cara, eu acho que eu vou colocar uma camisa verde. E ele fala assim, mas agora você foi incrível, verde é a tendência. Exatamente. Cara, Ele é... eu falo toda a identidade sua. Eu falo muito com as pessoas isso, Bruno. Eu como atendia antes, né, como psicanalista e terapeuta, cara, eu fui vendo algumas pessoas nas empresas, quando eu ia dar treinamento, que as pessoas estavam consultando psique e emocionalmente com o chat. E os seus relacionamentos, casamentos, estavam perdendo empregos, estavam perdendo vagas de empregos ali boas, porque o chat, gente, ele é seu. Ele vai puxar saco pra você. Se eu falar assim, chat, tô pensando em ir com a blusinha rosa lá pra... De alcinha. De alcinha, ele vai e pôr uma bolinha vermelha no nariz. Vai falar, Cris, magnífico, o vermelho é quente, você é quente, cara. Não vai nessa. O chat, ele vai sempre, como o disse, ele vai sempre puxar pro seu lado. Mas quem disse que puxar pro seu lado é o correto? É a hora que a gente precisa ser ali... Abaixar a bola. Abaixar a bola, ser... Existe hacks que quebra isso, que você quebra um pouco o algoritmo. Uhum. Existe os hacks. Mas até mesmo os hackers, dentro dos hackers, você vai achar ele sendo demagogo também algumas horas. Ele fazendo alguma coisa que não é legal. O hack que o Fabiano tá falando é um prompt específico, que é um comando para que ele que não haja dessa forma. Né? O que eu pego e falo? Ó, aconteceu, sei lá, de repente, ó, gente, eu tô dirigindo, aconteceu isso, eu tava dirigindo, o motorista, sei lá, achou ruim comigo, brigou, me xingou, e eu fiquei chateado, Então eu vou lá e conto a história pra ele. Aí, só que eu pego e viro e falo assim, seja sincero, coloque tudo ao pé da letra, fala comigo de uma forma formal, tira essa demagogia sua, tira tudo aquilo que não coisa. Eu mudo o algoritmo, para ele realmente falar coisa até que eu não gostaria de ouvir. Você entendeu? Então o que ele vai fazer? Ele pega e vai falar na lata comigo. Mas você também, cara, você também é assim, isso. Talvez a sua forma de ser dessa assim, isso. Então ele vai falar até coisas que eu não gosto. Legal. Entendeu? Aí sim, isso é um hacker. Hack. Isso. Hack. Você quebra essa linguagem. A linguagem, é o padrão daquilo ali. Entendeu? Não, maravilha. E até aproveitando também, você que já é mentoreado da nossa turma da imersão do Desvendando Mercado de Palestras, no dia 11 de novembro, a gente vai ter uma aula bônus com o Fabiano Maciel, lá na nossa mentoria, né, Fabianovski? Isso aí. Só para quem já é da turma, só para quem já está na mentoria. Só para quem está no apogeu do palestrante. Você que ainda não é, entra para nossa comunidade também. Inclusive, aproveitando mais um convite, dia agora 28 de outubro, nós teremos o nosso encontro presencial lá no Barreiro, vai ser no Barreiro esse mês, legal, vai ser um evento muito bacana com transmissão ao vivo, e eu quero você com a gente, vai ser o evento Apogeu do Palestrante, uma palestra incrível para você aí desvendar o mercado de palestra. Cristiano Nato, me conte agora, erros que você já viu um palestrante cometendo em relação à oratória não hipnótica, que desconecta, e a nossa audiência está te ouvindo ali, o que você diria tem algum caso para contar para a gente sobre isso? Primeira coisa, que a maioria dos palestrantes costumam errar, não serem autênticos, preocuparem-se demais com técnica e não ser autêntico. O público não está interessado em conhecimento simplesmente técnico, gente. Isso aí eles têm vários meios de pesquisa para isso. E aí o palestrante sobe, fica engessado, a sua comunicação não fica eficaz, ele não conecta. Por quê? Porque ele está sendo totalmente robótico e fiel a uma informação e não a transferência disso. Eu me lembro quando nós estávamos em Teresópolis, e aí chegou um rapaz todo bem formal, de smoking, tudo. Eu falei, nossa, nós éramos ali jovens. Ele chegou de smoking e começou a performar de uma maneira que nós não conseguimos conectar com eles porque nós estávamos todos de moletom, chinelo, que nós éramos atletas, poxa. E ele de smoking, aquilo ali não era a entrega da premiação, era só uma palestra para nos motivar. Ele não se conectou porque se preocupou demais com a técnica. E o segundo erro, não conhecer o público qual você vai comunicar. Isso aí, Cris, eu costumo dizer o seguinte, palestrar não é sobre você, palestrante, é sobre a sua audiência. Isso mesmo. E às vezes o palestrante está preso em querer falar sobre ele, em o que ele pensa, em o que ele acha, e não o que o outro está sentindo, e para onde eu quero levar que o outro sinta, né? Para onde eu quero fazer essa pessoa performar ou se compreender, né? Traduzindo,
no dicionário do Cris. Ninguém quer saber da sua vida. Ninguém. As pessoas querem saber o que você tem a proporcioná-las para elevar o nível de consciência e tirá-las do ponto A ao ponto B. Só isso. Sua vida pode ser maravilhosa. Fica com ela. A única coisa que a gente faz é pegar algumas etapas das nossas vidas, algumas fases, contar uma história a fim de que propósito? Não é de que saibam das nossas vidas, mas que saibam que nós superamos, como superamos. E o outro erro, assim... Que seria um storytelling propositivo, né? Um storytelling bem montado, não pro ego, mas para levar a pessoa a compreender alguma informação. Para levar a pessoa, para elevar o nível de consciência dessa pessoa, para que ela venha entender alguma informação e digerir melhor, né? Ou a metáfora mesmo, a jornada do herói, enfim. Gente, todas essas técnicas, para elas serem validadas, elas precisam de você. Outro erro. Eles mesmos se entregam às vezes. Gente, eu tô aqui. Vocês estão na minha mente para saber o que eu tô para falar? E se é difícil, né, gente como eu, dar branco. Mentira, dá sim. É o máximo. Dá branco, sim, né? Por outros motivos que não vai dar branco, né? Então dá branco, porém, no entanto, eu estou ali. E quem te garante que esse branco não é algo para que você escreva naquela hora, nesse painel branco? Sinta-se autêntico. Aí que eu vou chegar, bro. A energia, gente, chega primeiro que a gente. Eu falo muito sobre isso. A energia chega primeiro que você. Física quântica fala sobre isso, que a energia é sentida a mais de 3 metros. Por isso que você encontra algumas pessoas que passam perto de você, arrepia. Você fala, ó, a energia de fulano. Tem gente que está no ambiente, se sente bem. Tem gente que está no ambiente que você não se sente tão bem. O que eu quero dizer com isso? Tudo que acontecia naquele lugar, que fugir do seu domínio, respira, que vai vir algo para fluir. Porque você tem conteúdo, você está preparado para aquilo. Agora você fala, ó, me deu um branco. A gente, imagina me deu um branco, eles vão falar, então é só seu blazer, porque não tem como dar branco. Então, outro erro. E o último erro que o palestrante comete, esse eu também cometi várias vezes, até eu encontrar o apogeu do palestrante, que é querer ingressar na carreira de palestrante e não desvendar o mercado de palestras. Cara, é fácil? Não. Tudo na vida é desafiador. Então não seria diferente ser um palestrante de renome. Mas, porém, no entanto, sozinho é mais desafiador ainda. Então, você que é palestrante, iniciante, intermediário, que já palestra há muito tempo, conheça atualizado o mercado de palestras através do Apogeu. Dia 28, o Bruno, nós vamos estar lá com o Bruno, e se eu estou indicando, é porque eu uso. Eu experimentei e experimento. Show de bola. E talvez você está vendo esse podcast aqui, eu vendo o recorte, depois do evento. Se você entrar lá no link da bio do nosso Instagram, tem a aba lá, próximos eventos, e você consegue ver sempre o ano inteiro, a programação do ano inteiro, 2026, 27, 28, sempre vai estar lá disponível para vocês. E eu queria fazer antes da gente continuar aqui, que a gente está caminhando para o final, eu quero, mais uma vez, chamar a Raíssa para trazer um recado aqui para a gente sobre a Implantar Telecom, melhor internet de Belo Horizonte e região. Vem para cá, Raíssa! E aí, galera, um recado importante da Implantar Telecom. Sabe o que garante que você assista a sua transmissão sem travar? Uma conexão estável de verdade. É só apontar a câmera para o QR Code aqui na tela e falar com a gente agora mesmo. Maravilha, Raíssa, obrigado. E para a gente encerrar aqui o nosso podcast, queria trazer aqui o Fabianovski, tem muito conteúdo. Dia 11 de novembro a gente vai estar lá na mentoria, tem muita informação. Muitas ferramentas dentro do IAS. Isso aí. Fabianovski, deixa para nossa audiência aqui uma recomendação de livro, ou filme, ou série, que tem a ver aí com o mercado de conteúdo, com o palestrante. Tem alguma? Olha, eu assisti um recentemente que dá para entender a essência, né, dentro do palestrante, né, que é A Outra Terra, né? Então, assim, fala muito, né, sobre, dá para utilizar lá dentro desse filme aquilo que você entende por você. Por exemplo, muitas vezes o palestrante é assim, o que eu poderia fazer de melhor? Né? Será que vai dar certo? Por que eu não fiz? Não. Ele te tira essa ideia e te fala o que você pode trabalhar. Maravilha. Cristiano Anato, conta pra gente. Tem alguma série, filme ou livro que você quer recomendar pra turma? Primeiro, o livro, O Poder do Agora. Legal. Palestrar é sobre agora. É você estar íntegro, estar inteiro, sendo autêntico. A sua plateia, o seu público, ele sente isso. Então, a primeira coisa, o poder do agora. O ontem já foi. O amanhã, nem sabemos se virá, mas o agora você tem. E o filme, O Discurso do Rei. Assiste isso, vocês vão gostar. Legal, olha só que no episódio anterior o Alexandre Santos também recomendou o Discurso do Rei. Eu já vi há muito tempo, a Poliana indicou o filme Arremessando Alto. Arremessando Alto. Eu vi ele, falei que ela queria botar na grade, assistir. O palestrante também. Fantástico. E o palestrante motivacional com o Fábio, já vi também.
É um filme legal, tem uma mensagem interessante sobre se tornar autêntico, Isso. né? Apesar de ser um cuidado aí, você que está começando, ainda não tem o conteúdo bem estruturado, calma no seu posicionamento, porque, e se você tem algum amigo que está querendo começar agora, recomende calma também, inteligência para subir no palco, porque às vezes uma pessoa que não está capacitada, não está qualificada, ela pode atrapalhar todo um mercado que é super sério, de pessoas estudadas, pessoas que estão dedicadas, e aí vem uma pessoa que não está preparada e faz algo que pode realmente prejudicar toda a turma. Então eu penso que todos nós aqui somos guardiães, não estamos aqui para falar mal da palestra do colega, mas viu alguma coisa na palestra do colega, chama o colega fulano, Sim. que dá uma dica, dá um toque para a pessoa, instrua a pessoa. Nós temos que nos ajudar nesse mercado, porque quanto mais valorizado é o palestrante colega, quando a gente fica feliz, né, ver um palestrante errando, vi da palestra depois, o cara errou pra caramba, foi lá e deu um show. Cara, é pensar muito baixo, né, é pensar muito, muito abaixo da linha. Vamos trazer a régua pra cima. Ser palestrante é servir, né, Bruno? Exatamente. Ser palestrante, entender que ser palestrante é servir. Estamos ali para servir. E se eu não sirvo para servir, eu não sirvo para nada. E se eu não sirvo para servir o Bruno, que é um palestrante que está comigo, que me acompanha, que me apoia, me dá os feedbacks, eu vou servir quem? Então, o mercado de palestras precisa de mais palestrantes nesse sentido. Se for vir, vem assim, tá? É isso aí. E se esse podcast foi bacana para você, se você gostou, achou bacana, eu vou te pedir para curtir esse vídeo, compartilhar com seu grupo de amigos, seu grupo de parceiros que são palestrantes, mentores, coaches, terapeutas, né, psicólogos. Compartilha com a turma, deixa o seu comentário aí e não deixe de se inscrever no canal. Eu quero agradecer imensamente. Foi um prazer inenarrável tê-lo aqui conosco, Fabiano Maciel. Prazer foi meu. Deixa uma mensagem final para a turma. Olha, a mensagem que eu deixo é que a IA, ela é um novo cérebro do empreendedor e um espelho do palestrante. Ela mostra quem você é quando ninguém está vendo. Boa, hein? Maravilha. Cristiano Nato, prazer enorme ter você conosco. Mais uma Obrigado, vez. viu? Inenarrável também ter você com a gente Privilégio aqui. meu. Total, meu. Eu costumo dizer sempre aquele jargão, né? Gente precisa de gente. A gente precisa de gente, nem que seja da gente mesmo. E se um dia, quando eu for, lá na minha lápide, eu quero que esteja escrito lá assim: jaz aqui um homem que ensinou as pessoas que precisam de pessoas a viverem a verdade, serem autênticas antes de subir ao palco com o microfone na mão. O palco, a plataforma, é somente o espelho do que você vive fora dele. Grava isso. Você é gente que precisa de gente. Maravilha, isso muito aí. obrigado. E obrigado também a você que esteve conosco aqui até o finalzinho do podcast. Agradeço imensamente, que Deus abençoe a sua vida, abençoe Fabianovski. Obrigado. Cristiano Anato. Tamo junto. Partiu pra cima. Bora pra cima. Partiu. Valeu.